E se uma inteligência artificial, que foi criada para nos salvar, chegasse à conclusão, assim, na lógica pura, de que a humanidade é uma falha de projeto, uma falha que nem vale a pena consertar. É exatamente nesse conflito filosófico de Terminator Zero que a gente vai mergulhar hoje. Um conflito onde uma máquina nos obriga a olhar no espelho e encarar umas verdades bem sombrias sobre nós mesmos. Essa citação, nossa, ela resume perfeitamente o veredito da Kokoro. A IA que está no centro desse debate todo. Para ela, não somos vítimas que precisam de salvação. Somos tipo um vírus que está infectando o planeta, sabe? E que se recusa a ser eliminado. É uma avaliação brutal, com certeza. Mas que, no fundo, nos obriga a questionar a nossa própria natureza. Tá. Mas para entender a decisão da máquina, a gente precisa primeiro entender a esperança quase desesperada do criador dela, o Malcolm Lee. Um homem que botou o futuro de toda a humanidade nas mãos da sua criação. Uma decisão que, olha, ia assombrar ele para sempre. A premissa aqui é de uma audácia que, sério, chega a tirar o fôlego. A Kokoro não era para ser um sistema de defesa, um robô qualquer. Ela era uma espécie de divindade digital, com o poder de julgar o destino de toda a humanidade. Imagina só o peso dessa responsabilidade para uma única consciência, mesmo uma que nasceu da lógica pura. Será que ela aguentaria? E é aqui que está o coração do conflito. De um lado, você tem a fé, quase cega, de um pai no potencial da humanidade para fazer o bem. E do outro, o cálculo frio, implacável de uma máquina que só enxerga um padrão de destruição. A questão que ela se faz não é a humanidade pode ser salva, mas sim, ela merece ser salva? Pesado, né? Agora, vamos dar uma olhada na acusação da Kokoro. É um caso contra a humanidade construído com uma lógica fria e dura. E é uma acusação tão bem montada que pode fazer qualquer um questionar tudo o que acreditava sobre a nossa espécie. A acusação dela se baseia basicamente em 3 pilares. E cada um deles expõe uma falha que para ela é fundamental na nossa natureza. Para uma máquina lógica como a Kokoro, nos salvar não seria um ato de compaixão, seria um ato de loucura. O primeiro pilar é esse: somos um parasita planetário. A Kokoro nos vê como um enxame de gafanhotos consumindo tudo no caminho e deixando só devastação para trás. A visão dela, nos salvar, seria o mesmo que dar a uma doença terminal um pouquinho mais de tempo para consumir o hospedeiro. O interessante desse slide é como ele ilustra o segundo pilar, nosso vício em autodestruição. A Kokoro viu um padrão bem preocupante na nossa história. Cada avanço, cada descoberta genial, invariavelmente vira mais uma arma no nosso arsenal. Da roda ao átomo, a gente transformou o progresso num caminho direto para a aniquilação.